Olá, telespectador amigo, estou de volta com o programa Conexão Alfa. Sou o Dr. Celso Scheffer, psicanalista e teólogo clínico. Falo em nome do Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, o IPTH, uma instituição de apoio à saúde. Toda a minha fala nos nossos programas, eu falo não daquilo que eu estudei na faculdade, não daquilo que eu li nos livros, não daquilo que eu ouvi nos vídeos. Claro que tudo isso é importante e eu aproveito isso é valioso e importantíssimo. Mas eu falo da minha experiência como psicoterapeuta há mais de 30 anos. Eu comecei na psicoterapia holística com 19, tenho 55, então dá quantos? 36 anos. Tô ficando velho, né? Então, eu quero dizer para você o seguinte: a experiência tem peso. O que eu falo para vocês aqui é com experiência de vida, convivência. Numa ocasião, eu fui procurado por algumas pessoas que se interessavam em fazer um curso de constelação familiar. Aí eu falei para eles, pedi o currículo deles e não aprovei nenhum. E disse para eles: olha, infelizmente eu teria muito trabalho para formá-los constelador no sistema que nós trabalhamos. Por quê? Todos eles vinham de outros segmentos, não tinham conhecimento da espiritualidade, não tinham conhecimento nenhum da mente, não tinham conhecimento nenhum dos mistérios da vida. Claro que pode estudar e ser um bom terapeuta, um bom constelador, claro que pode, mas nada menos de 5 anos de formação para se ter um bom profissional nesta área. Mas enfim, como na minha recusa de dar a eles o curso, eles encontraram um professor de Belo Horizonte que ele é ainda dentista. Então esta pessoa leu uns 3, 4 livros de Bert Hellinger e se intitulou professor de constelação, e era dentista de segunda a sexta, e aí sábado e domingo ele era professor de constelação familiar. Então imagine, um professor sem nenhum conhecimento e um grupo de alunos cheio de boa vontade, sem nenhum conhecimento. Então essas pessoas me criticaram, disseram: doutor, o senhor é muito rígido, o fulano de tal vem de Belo Horizonte aqui nos dar o curso. Falei: beleza, tá tudo certo, tá tudo ótimo, eu não tenho nada contra, eu não posso ensiná-los em menos de 5 anos. Não, ele nos dá o curso em 6 módulos, então sejam felizes. Bom, resumindo, 18 alunos fizeram o curso com esta pessoa e infelizmente perderam tempo e dinheiro porque não conseguiram atuar. Isso já faz uns 6 anos, não atuam até hoje. Os que atuam estudaram um pouco comigo, porque eu não sou dono do conhecimento e eu não tenho dificuldade para ensinar. Mas quando se fala de algo profundo, você tem que entender que a espiritualidade não é algo simples. Eu não estou dizendo que é difícil. A espiritualidade é para estudantes da espiritualidade. Para se falar da espiritualidade, tem que no mínimo ser teólogo, no mínimo ser teólogo, e depois tem que ter uma vivência e no mínimo ser formado dentro de uma visão científica da mente. Eu, no meu caso, sou teólogo e sou psicanalista e fiz vários cursos, fiz parapsicologia e fiz aí um grande número de cursos dentro da mesma área. Por isso que quando eu falo da espiritualidade, eu falo de uma forma de experiência, de conhecimento. Eu sei do que eu estou falando. Eu recebi mais de 100 e-mails depois do programa que falamos sobre as energias negativas na casa e no ambiente de trabalho, as pessoas dizendo que há muitos anos eles vêm
venho sendo orientado, não colocar aqui por quem, para fazer simpatia contra os espíritos. Eles escrevem no e-mail que uns ensinam a colocar água de anil, outro colocar sal grosso atrás da porta, uma ferradura e colocar alho. Doutor, isso resolve? Gente, pelo amor de Deus. É por isso que está a confusão religiosa que está no nosso país. Vejam que absurdo. Os espíritos são, nós chamamos de alma e espírito, é diferente, mas a maioria falam na mesma linguagem. Então, para nós não sermos totalmente diferentes, essas almas desincorporadas, esses espíritos desincorporados, são energia. E eles só se ligam em pessoas que estiverem no mesmo padrão vibratório. Então, me diga, um empresário que engana os funcionários, que engana os seus clientes, que compra e não paga os seus fornecedores, claro que ele abre uma grande porta para espíritos obsessores, para espíritos zombeteiros, e ele vai ter problema. Aí ele vai lá num espiritualista, entre aspas, que leu alguns livros, como é o professor de constelação que eu disse, e aí essa pessoa diz, coloque um galho de arruda na sua casa, coloque um sal grosso na sua porta e amarre um maço de alho atrás da sua mesa. Gente, pensa numa ignorância. O que é isso, gente? Isso é das crendices mais infantis possíveis. As pessoas que acreditam nisso se assemelham às crianças que acreditam na cegonha, que acreditam no coelhinho da Páscoa e que acreditam no Papai Noel. Há um único meio de proteção contra os espíritos, que são as cortinas mentais emanadas pelas pessoas. Se a pessoa tem uma má conduta, então ele está toda hora vibrando pensamento negativo, está toda hora vibrando a mente numa maneira de levar vantagem, de prejudicar os outros, de ganhar em cima dos outros desonestamente. Quer dizer, ele está atraindo companhias espirituais daquela conotação. Agora imagine se um alho atrás da porta, um sal grosso no cantinho, uma água de anil vai impedir da sua casa, da sua empresa ser tomada ou vampirizada por espíritos. Faça-me um favor. Nós não podemos ser ignorantes a este nível de acreditar em tamanhas bobagens como essa. Nós somos mente. A alma é uma mente fora do corpo. Entendam, a palavra alma vem de psique, que deriva mente. E uma vez que esta mente sai do corpo, ela continua com as mesmas propriedades. Se você vai entrar na casa do seu pai e tem um sal grosso lá na porta, você faz? Você não passa por cima? E se tem um alho lá amarrado atrás da porta? E daí qual o problema? Você vai do mesmo jeito, gente. E os espíritos não são diferentes. Nós podemos fazer uma barreira espiritual contra essas entidades baixas e perversas? Claro que podemos. O primeiro passo obrigatoriamente passa pela reforma do nosso interior, pela mudança da nossa conduta, a mudança do nosso comportamento. Não adianta você professar esta ou aquela religião dizendo que participa todos os domingos, se você compra e não paga, se você puder você rouba, se você puder você dá um nó nas pessoas. Você acha que o rótulo, a capa religiosa vai te defender do ataque espiritual? Não vai não. É ignorância. É a postura do homem reto. É a vibração do homem honesto. É a vibração da mente que quer o bem, da mente que ama o seu semelhante, que cria uma barreira de proteção contra os ataques de entidades espirituais. Eu vejo tanta coisa no YouTube, na internet, que me arrepia. Pessoas que leram 2, 3 livros e se intitulam espiritualistas,
Eu não tenho nada contra essas pessoas e nem contra ninguém. Mas nós que estamos do outro lado não podemos ser inocentes a ponto de acreditar que uma simples simpatia vai impedir você de ter companhias espirituais desaconselháveis. A pessoa que usa droga, ele está rodeado de espíritos viciosos que, quando estavam encarnados, usavam drogas. Então, na primeira experiência que a pessoa vai ter, se é a maconha que ele vai usar, a primeira tragada de maconha, o teor inebriante da maconha, quem aproveita é o espírito, é a alma desincorporada. A pessoa que bebe cachaça, que bebe cerveja rotineiramente, depois de 2, 3, ele serve de hospedeiro ou serve de instrumento para legiões de espíritos saciarem os seus desejos inebriantes de bebida. Da mesma forma, pessoas que têm desvario sexual, saem com muitas mulheres no mesmo dia, na mesma noite, na mesma semana, ele é um instrumento dos espíritos desincorporados que tomam o seu psiquismo, tomam a coordenação motora e ele se acha o bambambam. Na verdade, ele é um instrumento de legiões de espíritos. Então eu faço aqui uma convocação aos meus telespectadores. Vamos mudar o comportamento, vamos mudar a maneira de pensar, a nossa maneira de agir, vamos ser amorosos, vamos seguir o exemplo dito por Jesus, que nós devemos amar o nosso semelhante como amar a nós mesmos. E como diz o apóstolo João, como eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo meu irmão? É uma incoerência. Eu faço um apelo aos meus telespectadores: conversem com seus familiares, mudem a forma de agir, mude a forma de se relacionar, sejam amorosos, sejam equilibrados, amem os seus semelhantes, e aí vocês vão ver como é maravilhoso desfrutar da proteção espiritual. Não é colocando um arruda atrás da orelha, amarrando um saquinho de sal grosso atrás da porta. Não é isso não, gente, isso é infantilidade. Eu convido a você a mudar de vida. Eu convido a você a refletir nos seus atos. Eu convido você a voltar no passado e se consertar com as pessoas que você tem malquerência. Esses dias eu estava conversando com amigos sobre a passagem do Gadareno, aquela passagem bíblica do homem que estava possesso por legiões de espíritos e morava no cemitério. Quando ele vem ter com Jesus, Jesus liberta ele. Então o Gadareno, com muito desejo de servir a Jesus, ir com Jesus, ser um discípulo, um apóstolo, um servidor de Cristo, né? Jesus olhou para ele e disse: não, volte para Gadara. Gadara ficava 80 quilômetros de onde o Gadareno estava. Volte lá e se acerte com os seus, pague as dívidas que você ficou devendo, conserte as calúnias que você fez. Foi isso que Jesus disse para o Gadareno. E se você quiser mudar de vida, se você quiser ter paz, ter felicidade e proteção espiritual, faça como Gadareno, volte lá para os seus, pague as suas contas, converse com as pessoas que você mentiu, que você traiu, que você enganou, que você prejudicou. Isso é transformação de vida, isso é proteção. Pense nisso e eu volto na próxima oportunidade.